Meu marido, o chefe, sorriu e disse: "Parabéns, você está demitida. Pegue seu laptop velho e saia. Esta empresa de 8 milhões de dólares agora é minha, e Melissa assumirá o seu lugar. Os papéis do divórcio chegam amanhã." A segurança me escoltou para fora. Sorri, sabendo que meu código oculto seria ativado em 10 minutos. O resultado seria a ruína total deles. A mão de Jacob deslizou a carta de demissão sobre a mesa enquanto Melissa permanecia ao lado dele, com os dedos pousados possessivamente em seu ombro. "Efetivo imediatamente", disse ele, sua aliança refletindo a luz da manhã. "A segurança o acompanhará para fora em 10 minutos." Olhei para o homem com quem passei 8 anos construindo uma empresa, o homem que prometeu me amar para sempre, e senti meu celular vibrar no bolso. O cronômetro que eu havia programado 6 meses antes tinha acabado de disparar. 10 minutos. Era tudo o que lhes restava antes que seu mundo desabasse. Mas estou me precipitando. Deixe-me contar como chegamos aqui. 3 anos atrás, Jacob e eu estávamos sentados de pernas cruzadas no chão do nosso apertado apartamento em Seattle, cercados por caixas de pizza vazias e xícaras de café pela metade. A chuva batia na nossa janela enquanto esboçávamos o que viria a ser a Neck Chicory Solutions no verso de recibos de supermercado e envelopes velhos. Meus dedos voavam pelo teclado do meu laptop, digitando código enquanto Jacob andava atrás de mim, lançando ideias mais rápido do que eu conseguia implementá-las. "E se pudéssemos prever falhas de segurança antes que elas acontecessem?", ele disse, com os olhos brilhando de entusiasmo. "Não apenas reagir a elas, mas realmente prevê-las." Lembro-me de olhar para ele, meus óculos escorregando pelo nariz. "Eu consigo construir isso", eu disse a ele. "Me dê 3 meses e eu crio algo que ninguém nunca viu antes." Ele me beijou naquele momento, bem ali, no meio do caos do nosso escritório improvisado. "É por isso que eu te amo, Brenda. Você torna o impossível possível." Aqueles primeiros dias foram mágicos. Trabalhávamos 18 horas por dia, sobrevivendo com sanduíches de mercadinho e pura determinação. Jacob cuidava da parte comercial, encontrando investidores, conquistando clientes em potencial com palavras doces, gerenciando a contabilidade. Eu vivia no código, construindo nossa plataforma linha por linha, função por função. Estávamos perfeitamente equilibrados, ou assim eu pensava. Nosso casamento aconteceu bem no meio do lançamento do nosso primeiro produto importante. Usei um vestido branco simples que comprei online por $200 e nos casamos no cartório numa terça-feira à tarde, porque não tínhamos condições de tirar um fim de semana inteiro de folga. Jacob segurou minhas mãos no altar e fez promessas que iam além dos votos tradicionais. "Somos parceiros em tudo", ele sussurrou só para eu ouvir. 50 a 50 nos negócios e na vida. Seus sonhos são os meus sonhos. Eu acreditei em cada palavra. A empresa cresceu mais rápido do que qualquer um de nós esperava. Em 18 meses, nos mudamos do nosso apartamento para um escritório de verdade. Nada de especial, apenas um armazém reformado com canos aparentes e piso de concreto. Contratamos nossos primeiros funcionários, assinamos nosso primeiro contrato milionário e, de repente, a Nescore Solutions era mais do que um sonho. Era real, e era nossa. Pelo menos eu achava que era nossa. As mudanças começaram pequenas. Tão pequenas que eu nem percebi de cara. Durante nossas reuniões de segunda-feira de manhã, Jacob começou a me interromper quando eu explicava atualizações técnicas para nossa equipe. "O que a Brenda quer dizer é", ele dizia, e então explicava meu próprio trabalho em termos mais simples. Quando confrontei sobre isso mais tarde, ele riu. "Só estou tentando ajudar. Querida, você sabe como às vezes se perde nos detalhes técnicos." Depois vinham as apresentações para os clientes. Eu passava dias preparando demonstrações dos nossos novos recursos, só para o próprio Jacob apresentá-los enquanto eu me sentava silenciosamente ao lado dele como uma peça decorativa. "Brenda é o nosso gênio técnico", ele dizia aos clientes com um sorriso condescendente. "Ela faz a mágica acontecer nos bastidores." Nos bastidores, era lá que ele me queria. No dia em que Melissa Rodrigues entrou em nosso escritório para a entrevista, eu me senti aliviado. Finalmente, mais uma mulher em nosso clube de programadores e vendedores. Ela era perspicaz e profissional, com um MBA da Universidade de Washington e 5 anos de experiência na Microsoft.
Suas referências eram impecáveis. Ela é perfeita, disse a Jacob após a entrevista. Ela entende de operações de um jeito que precisamos desesperadamente. Ele a contratou no dia seguinte. Melissa se encaixou imediatamente na cultura da nossa empresa. Ela reorganizou nosso caótico sistema de arquivamento, simplificou o processo de integração de clientes e, de alguma forma, tornou nosso desastre de depósito de suprimentos realmente funcional. Ela levava biscoitos caseiros para as reuniões e lembrava dos aniversários de todos. Achei que tinha encontrado uma amiga. As madrugadas começaram cerca de 2 meses depois de ela entrar. Primeiro, era a preparação para uma apresentação para um cliente importante. Depois, a reestruturação do departamento de vendas. Depois, o planejamento estratégico para o trimestre seguinte. Sempre algo urgente. Sempre algo que não podia esperar até de manhã. Vá para casa, Jacob me dizia por volta das 19 horas. Melissa e eu precisamos terminar esta projeção de receita. Não fique esperando. Eu dirigia sozinha para nossa casa vazia. Finalmente tínhamos economizado o suficiente para a entrada de um modesto apartamento de 3 quartos no subúrbio. Eu esquentava sobras de comida chinesa e adormecia no sofá esperando por ele, acordando quando ele se deitava na cama às 2 ou 3 da manhã, cheirando ao perfume dela. Você está imaginando coisas, disse-lhe quando finalmente criei coragem para perguntar. Melissa usa o mesmo perfume que metade das mulheres de Seattle usa. Você está sendo paranoica. Será que eu estava? Comecei a duvidar de mim mesma, a questionar meus instintos. Talvez eu estivesse apenas cansada. Talvez o estresse de fazer a empresa crescer estivesse me fazendo ver problemas onde não havia. Afinal, Jacob me amava. Tínhamos construído esta empresa juntos. Éramos sócios. A reunião do conselho em setembro deveria ter sido meu momento de triunfo. Eu tinha acabado de concluir uma grande atualização de plataforma que aumentou nossa velocidade de processamento em 300%. Nossos clientes ficaram eufóricos. Mas quando Jacob fez a apresentação aos nossos investidores, meu avanço se tornou um esforço de equipe liderado pelo nosso departamento técnico. Você não quer dizer liderado por Brenda? Perguntou Richard Thompson, nosso principal investidor. Jacob riu. Claro, Brenda é nossa CTO, mas ela será a primeira a dizer que este foi um esforço colaborativo. Fiquei ali, paralisada, incapaz de contradizê-lo diante do quadro. Melissa tomava notas ao lado dele, com uma expressão neutra, profissional, apenas fazendo seu trabalho. Naquela noite, não consegui dormir. Deitei-me ao lado de Jacob, ouvindo sua respiração, e percebi que algo havia mudado radicalmente. Esta não era mais a nossa empresa. Em algum momento, ela se tornou a empresa dele, e eu era apenas mais uma funcionária que por acaso dividia a cama com ele. Na manhã seguinte, comecei a prestar mais atenção. Notei como Melissa sempre se posicionava ao lado de Jacob nas reuniões. Como ela tocava no braço dele quando ria das piadas dele. Como ele começou a usar a nós ao falar sobre decisões. Mas o a nós significava ele e Melissa, não ele e eu. Eu dizia a mim mesma que estava sendo ridícula, ciumenta, insegura. Todas as coisas que Jacob me acusou de ser quando tentei falar com ele sobre isso. Mas, lá no fundo, naquele lugar onde guardamos verdades que não estamos prontas para encarar, eu sabia que minha vida perfeita já tinha acabado. Eu só não tinha admitido ainda. Aquela tarde de outubro começou como qualquer outra. Eu tinha comprado comida tailandesa no restaurante favorito do Jacob no centro da cidade, aquele com o todo vermelho, e o dono sempre se lembrava dos nossos pedidos, pad thai, bem apimentado, do jeito que ele gostava. Equilibrei as sacolas de comida em uma mão e usei meu cartão-chave com a outra, indo direto para o escritório dele. Eram 14h47 de uma quinta-feira. Lembro-me porque tinha acabado de verificar meu celular para ter certeza de que não estava interrompendo sua teleconferência às 15 horas. A porta do escritório dele estava entreaberta. Eu ouvia vozes vindas da sala de conferências no final do corredor, incluindo a risada característica do Jacob. Ótimo! A reunião dele tinha mudado de lugar. Empurrei a porta com o quadril, pronta para deixar a comida na mesa dele como surpresa. O laptop prateado de Melissa estava aberto sobre a mesa, ainda conectado, a tela brilhante e exigindo atenção.
Eu deveria ter simplesmente fechado. Deveria ter deixado a comida e ido embora. Mas havia algo em ver o computador pessoal dela no espaço privado dele que me fez parar. A tela exibia o e-mail dela, e a prévia da mensagem principal me deu um aperto no estômago. Mal posso esperar por este fim de semana. O chalé é perfeito para o que combinamos. Do endereço de e-mail de Jacob. Coloquei a comida na mesa lentamente, com os olhos fixos na tela. Meu dedo pairou sobre o trackpad por apenas um segundo antes de rolar a tela para baixo. A prévia do próximo e-mail dizia: assim que Brenda sair, podemos reestruturar tudo. O cheiro da comida tailandesa de repente me deu náuseas. Afundei na cadeira de Jacob e comecei a ler. Ler de verdade. E-mail após e-mail, uma correspondência que remontava a 4 meses. Meu marido e Melissa não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam planejando uma aquisição completa da empresa. Minha empresa, a plataforma que eu havia programado com minhas próprias mãos. O conselho confia plenamente em mim, escrevera Jacob 3 semanas antes. Quando eu lhes disser que Brenda está instável e que seu trabalho está sofrendo, eles apoiarão a demissão. 48% da participação não significa nada se ela for demitida por justa causa. A resposta de Melissa foi ainda pior. A documentação que venho criando vai reforçar essa narrativa. Toda vez que ela questiona suas decisões, eu considero isso um comportamento agressivo. Toda vez que ela trabalha em casa, é ausência sem comunicação adequada. Já temos o suficiente. Peguei meu celular e comecei a tirar fotos. Cliques rápidos e precisos da câmera capturavam cada palavra condenatória. Minhas mãos permaneceram firmes, mesmo quando meu peito parecia que ia explodir. 23 fotos. Então ouvi passos no corredor. Fechei o laptop com cuidado, exatamente como o encontrara, e estava desembrulhando a comida tailandesa quando Jacob entrou com outros 2 executivos. Querida. Seu rosto se iluminou com o que agora reconheci como afeto praticado. Que surpresa agradável. Achei que você estivesse com fome. Consegui falar normalmente. Oi, Tom. Oi, David. Eles trocaram gentilezas enquanto eu bancava a esposa carinhosa, mencionando que precisava voltar a depurar o novo protocolo de segurança. Jacob me beijou no rosto, uma demonstração de respeito aos colegas, e eu fui embora, caminhando com firmeza até chegar ao estacionamento, onde vomitei ao lado do meu carro. Naquela noite, deitei-me ao lado de Jacob enquanto ele mexia no celular, rindo de alguma coisa de vez em quando. Será que ele estava mandando mensagem para ela? Planejando o fim de semana em alguma cabana? Observei seu perfil sob a luz azul da tela. Este estranho usando o rosto do meu marido. Está tudo bem? Ele perguntou sem olhar para mim. Você estava quieta no jantar. Só estou cansado. O novo protocolo é complexo. Talvez você devesse dar um tempo. Você tem se esforçado bastante. Essa era a base para minha instabilidade. Fiz um som indeciso e me virei, com a mente a mil. Eles planejavam me expulsar, mas quando? Quanto tempo eu tinha? Na manhã seguinte, depois que Jacob saiu para a academia, abri meu laptop e comecei meu trabalho de verdade. Não o protocolo de segurança, mas algo muito mais importante. Comecei a documentar tudo. Cada contribuição que fiz para a empresa, cada pedaço de código que escrevi, cada inovação que surgiu do meu trabalho. Criei pastas criptografadas e fiz backup em 3 serviços de nuvem diferentes, em contas que Jacob nem sabia que existiam. Então comecei a gravar. Comprei um pequeno gravador de voz numa loja de espionagem no centro da cidade, paguei em dinheiro e usei óculos escuros como um personagem de filme ruim. Mas funcionou. Gravei reuniões em que Jacob apresentou minhas ideias como se fossem dele. Gravei-o dizendo a potenciais investidores que eu era apenas o suporte técnico, enquanto ele era o visionário. A parte mais difícil foi continuar dormindo ao lado dele, continuar a beijá-lo para me despedir de manhã, continuar a fingir que não sabia que ele estava destruindo tudo o que construímos juntos enquanto planejávamos um futuro com outra mulher. Algumas noites eu ficava acordado até às 3 ou 4 da manhã, escrevendo código no meu laptop enquanto ele roncava ao meu lado. Mas aquele não era um código vingativo. Ainda não. Era proteção.
Incorporei protocolos de rastreamento em todos os principais sistemas que construí. Marcadores invisíveis que provariam que o código era meu. Criei portas de backup para a plataforma, não para prejudicá-la, mas para garantir que eu pudesse provar minha autoria, se necessário. Cada linha foi cuidadosamente elaborada para ser completamente indetectável durante operações normais. Você está trabalhando demais, disse Jacob certa manhã, encontrando-me dormindo na minha mesa em casa. Talvez devêssemos conversar sobre reduzir suas responsabilidades. Mais um tijolo na parede deles. Comecei a consultar a doutora Patrícia Rives, uma terapeuta em Tacoma, longe o suficiente para não encontrar ninguém do trabalho. Paguei em dinheiro, dei um sobrenome falso e contei minha história a um estranho que me entregou lenços de papel e disse que eu não era louca. Gaslighting, disse ela durante nossa terceira sessão. O que você está descrevendo é manipulação emocional clássica. Mas e se eu estiver errado? E se eu estiver só sendo paranoico? Ela me olhou por cima dos óculos. Você tem provas fotográficas do caso e da conspiração deles. Isso não é paranoia. É reconhecimento de padrões. Novembro virou dezembro. A festa de fim de ano da empresa foi uma tortura. Observar Jacob e Melissa mantendo cuidadosamente a distância profissional enquanto seus olhares se encontravam do outro lado da sala. Usei meu melhor vestido e sorri até doer o rosto. Interpretando a esposa devotada e a diretora de tecnologia dedicada. Brenda é o coração da nossa equipe técnica, disse Jacob a todos durante seu brinde. No passado. Percebi que não a está criando ou a está construindo, mas apenas um coração, algo que poderia ser substituído. 2 semanas antes do Natal, ouvi-os em uma teleconferência da qual eles não sabiam que eu participava. Liguei cedo para uma reunião do conselho e eles estavam usando o telefone, pensando que estavam sozinhos. Depois do ano novo, Jacob dizia: faremos isso em janeiro. Um recomeço. Os papéis do divórcio. No mesmo dia, perguntou Melissa. Tire o curativo. Em fevereiro, você será oficialmente CEO e poderemos parar de nos esgueirar. Silenciei minha linha e os ouvi planejando minha execução profissional e pessoal, tomando notas em meu diário criptografado. Janeiro. Eu tinha menos de um mês para me preparar. Naquela noite, trabalhei até o amanhecer, não no código da empresa, mas na minha apólice de seguro. Cada sistema que eu construí para a Nescore tinha um batimento cardíaco, um ritmo que eu conhecia melhor do que ninguém. Eu não criei destruição. Eu criei vulnerabilidade. Pequenas brechas que só fariam diferença se alguém soubesse exatamente onde procurar. O tipo de brecha que os hackers sonham em encontrar. Eu não ia usá-los. Não diretamente. Mas se Jacob quisesse tirar tudo de mim, ele deveria saber que tudo incluía o conhecimento de como proteger o que eu havia construído. Sem mim, essas vulnerabilidades seriam como deixar janelas abertas durante um furacão. Venha para a cama, Jacob chamou do quarto às 4 horas da manhã. Mais 5 minutos, respondi, digitando a última linha de código que serviria como minha apólice de seguro. Ele estava roncando quando finalmente me deitei na cama, com meu laptop aquecido pelas horas de trabalho. Olhei para o seu rosto adormecido e não senti nada além de determinação. Eles se achavam muito espertos, documentando minha instabilidade e planejando sua tomada de poder. Não tinham ideia do que eu era capaz quando encurralado. Fechei os olhos e comecei a contar os dias até janeiro, até que a farsa acabasse, até que eles descobrissem exatamente quem haviam subestimado. A contagem regressiva para janeiro havia começado, mas minha mente continuava voltando a momentos passados. Sinais de alerta que eu havia ignorado, explicado ou simplesmente me recusado a ver. Agora, com a verdade queimando em meu peito, cada lembrança assumia um tom diferente. A primeira reunião do conselho para a qual não fui convidado aconteceu no início de agosto. Eu estava preparando minha apresentação técnica trimestral há semanas, criando visualizações que ajudariam nossos investidores a entender o avanço que havíamos alcançado em análise preditiva. Naquela manhã, Jacob passou no meu escritório com um café e um sorriso simpático. Mudança de planos para a reunião do conselho de hoje, disse ele, colocando a xícara na minha mesa. Richard Thompson quer se concentrar apenas em finanças e expansão de mercado. Coisas bem áridas. Não precisa passar 3 horas analisando números.
Mas eu sempre apresento as atualizações técnicas, eu disse, confusa. O Richard perguntou especificamente sobre as melhorias do nosso algoritmo no último trimestre. O maxilar de Jacob se contraiu por um segundo. Eu cuido disso. Você sabe como esses investidores ficam. Às vezes, detalhes técnicos demais os deixam nervosos com coisas que não entendem. Passei aquela tarde no meu escritório, olhando para o relógio, sentindo-me estranhamente despreocupado. Quando Jacob voltou, foi vago sobre as discussões. Correu ótimo, foi tudo o que disse. Eles estão muito satisfeitos com a nossa direção. 2 semanas depois, encontrei Richard Thompson em um café no centro da cidade. Seu desconforto foi imediato e óbvio. Brenda, como você está se sentindo? Perguntou ele, com o tipo de tom cauteloso que as pessoas usam com alguém frágil. Estou bem. Por que não estaria? Ele mudou de posição, olhando ao redor como se estivesse procurando uma rota de fuga. Jacob mencionou que você tem estado sob muita pressão, levando um tempo para se recompor. Recalibrar? A palavra tinha um gosto amargo. Richard, nunca estive tão focado. Jacob te mostrou o avanço da análise preditiva? Ele mencionou que você anda trabalhando em algo. Sua voz era cautelosa, diplomática. Mas ele está preocupado com a sua intensidade. Às vezes, brilhantismo e esgotamento podem ser muito parecidos. Eu queria gritar. Em vez disso, sorri e pedi licença, deixando meu latte intocado no balcão. As discrepâncias financeiras começaram pequenas. Uma taxa de consultoria aqui, uma licença de software ali. Valores que não eram altos, mas não correspondiam a nenhum fornecedor que eu reconhecesse. Encontrei-os tarde da noite enquanto revisava relatórios trimestrais em preparação para o que eu imaginava ser minha próxima apresentação ao conselho. Global Tech Consulting, $47 mil. Nunca tinha ouvido falar deles. Uma busca rápida mostrou um site com aparência profissional, porém genérico, sem nenhuma informação real sobre os serviços. Soluções de sistemas integrados, $31.500. Outra empresa fantasma com uma pegada digital fantasma. Imprimi tudo e confrontei Jacob na manhã seguinte. Por que você está analisando relatórios financeiros? Ele nem levantou os olhos do computador. Essa não é a sua área. Sou dono de 48% desta empresa. Cada área é minha. Ele suspirou, como um pai paciente lidando com uma criança difícil. São despesas comerciais comuns. Contratei consultores para ajudar com a estratégia de expansão. Você quer microgerenciar tudo ou quer se concentrar no que faz de melhor? Quero transparência sobre para onde nosso dinheiro está indo. Nosso dinheiro. Ele finalmente olhou para mim, com um olhar frio. Interessante. Quando se trata do código, é a sua plataforma. Quando se trata das finanças, de repente é o nosso dinheiro. A conversa se transformou em uma discussão que terminou com ele saindo furioso. Naquela noite, Melissa ficou até tarde para mediar, sentada em nossa sala de conferências com sua postura impecável e expressão preocupada. Ele só está estressado, ela me disse. Vocês dois estão. Talvez se você se concentrasse nas suas responsabilidades técnicas e deixasse ele cuidar da parte comercial, as coisas seriam mais tranquilas. Olhando para trás, posso ver o quão cuidadosamente tudo foi orquestrado. A proposta de reestruturação chegou em setembro, apresentada como uma evolução necessária para nossa empresa em crescimento. Jacob havia preparado uma apresentação em PowerPoint completa com organogramas que o mostravam no topo como CEO e eu embaixo como CTO, reportando-me diretamente a ele. É só formalizar o que já temos, explicou ele à nossa equipe sênior. Eu cuido dos negócios. Brenda cuida da tecnologia. Isso deixa tudo mais claro para investidores e clientes. Mas somos cofundadores, eu disse, com a voz firme, apesar da raiva crescendo dentro de mim. Parceiros iguais. Claro que sim. Isso não muda nada. É só uma questão de eficiência operacional. Tom, do departamento de vendas, concordou com a cabeça. David, do marketing, pareceu achar que fazia sentido. Até minha própria equipe de desenvolvimento permaneceu em silêncio. Percebi então que a base já havia sido construída muito antes daquela reunião.
Todos já estavam convencidos de que isso era razoável, necessário, talvez até mesmo esperado. Melissa vinha anotando naturalmente. Acho que a proposta do Jacob faz muito sentido, disse ela, como se sua opinião tivesse sido solicitada. Hierarquias claras reduzem a confusão e aceleram a tomada de decisões. Desde quando precisamos de hierarquia entre fundadores? Perguntei. O sorriso de Jacob era condescendente. Desde que deixamos de ser uma startup de 2 pessoas e nos tornamos uma empresa de 8 milhões de dólares. A votação estava marcada para a próxima reunião do conselho. Passei as semanas seguintes tentando angariar apoio, mas cada conversa parecia empurrar uma parede que já havia sido construída. Enquanto isso, os tentáculos de Melissa se estendiam por toda parte. Ela começou a participar de ligações com clientes que sempre foram minhas, apresentada como nossa estrategista de operações, que está ajudando a otimizar o relacionamento com os clientes. Ela compareceu às demonstrações técnicas que realizei, tomando notas e fazendo perguntas que sutilmente minavam minhas explicações. Quando Brenda diz revolucionário, o que ela quer dizer é melhorado gradativamente, ela esclarecia aos clientes, em um tom prestativo e profissional. Queremos gerenciar as expectativas adequadamente. Ela começou a copiar a si mesma em e-mails trocados entre mim e minha equipe de desenvolvimento só para se manter atualizada. Ela agendou reuniões individuais com meus subordinados diretos para entender melhor seus desafios. Ela até começou a levar café para nossas reuniões matinais, se posicionando como a líder atenciosa e cuidadosa, enquanto eu era retratada como a tecnocrata obsessiva. O isolamento foi a parte mais cruel. Sarah, nossa desenvolvedora-chefe, que estava conosco desde o primeiro ano, parou de me acompanhar nos almoços de terça-feira. Simplesmente sobrecarregada, dizia ela, evitando o contato visual. Marcos, nosso arquiteto de banco de dados, costumava trocar ideias comigo constantemente. Agora ele enviava e-mails formais com cópia para Melissa, solicitando aprovação para decisões que ele havia tomado de forma independente. Até a equipe administrativa se distanciou. As conversas paravam quando eu entrava na sala de descanso. A camaradagem tranquila que construímos ao longo de 3 anos evaporou como a névoa da manhã. Em uma tarde de novembro, houve uma conversa entre 2 desenvolvedores juniores que não sabiam que eu estava no depósito procurando papel para a impressora. É verdade que ela teve um colapso no estacionamento? Perguntou um deles. Foi o que ouvi. Jacob tem sido muito paciente com ela, mas isso deve estar afetando a empresa. Melissa disse que precisamos apoiá-la, mas manter limites profissionais. Sim, ela tem sido ótima em nos ajudar a lidar com a situação. A situação. Era isso que eu tinha me tornado. Não o cofundador que construía a plataforma na qual trabalhavam todos os dias, mas um problema a ser gerenciado. Fiquei sentada naquele armário de suprimentos por 20 minutos, cercada por caixas de papel e cartuchos de toner, finalmente entendendo o quanto eu havia sido completamente enganada. Cada pessoa na empresa tinha recebido uma narrativa sobre mim, e eu estava muito imersa no meu trabalho, confiando demais no meu marido para perceber isso acontecendo. Naquela noite, observei Jacob jantando, cortando seu bife com movimentos precisos, checando o celular entre as mordidas. Ele tinha engordado recentemente. Jantares com clientes demais, disse ele. Mas agora eu me perguntava se eram realmente jantares com clientes ou algo completamente diferente. O time parece distante ultimamente, arrisquei. Talvez você esteja projetando, respondeu ele sem olhar para cima. Você tem feito aquelas caminhadas que o Dr. Reeves recomendou? Meu sangue gelou. Eu nunca tinha contado a ele sobre o Dr. Reeves. O quê? Ele olhou para cima, com uma expressão neutra. Você mencionou que um terapeuta recomendou exercícios para o estresse. Será que eu tinha? Não conseguia me lembrar. Talvez tivesse. O gaslighting foi tão eficaz que questionei até minhas próprias memórias. Certo, eu disse, voltando à minha refeição. A última reunião do conselho da qual participei foi em dezembro. Eu não estava presente. Jacob tinha deixado isso claro. Mas, como acionista majoritário, eu não podia ser totalmente excluído. Sentei-me na outra ponta da mesa de conferências, observando-o apresentar meu trabalho como um esforço colaborativo em equipe, enquanto Melissa fornecia documentação comprobatória para cada afirmação. Richard Thompson e os outros investidores mal me olhavam.
Quando tentei contextualizar uma pergunta técnica, Jacob me interrompeu suavemente. Brenda está absolutamente certa, e é exatamente isso que nossa documentação mostra. Ele fez minha experiência soar como um eco de seu próprio entendimento. Saí daquela reunião sabendo que meu assassinato profissional estava completo. Em 2 meses, eu havia passado de cofundador e visionário técnico a um sujeito instável. E o pior de tudo é que todos acreditaram porque a história havia sido contada com tanto cuidado, tão gradualmente, que parecia uma verdade natural em vez de ficção construída. Naquela noite, enquanto Jacob dormia ao meu lado, abri meu laptop mais uma vez. O código que eu estava escrevendo não era mais apenas um seguro. Era justiça esperando para ser feita. O código fluía pela minha tela como poesia digital. Cada linha mais elegante que a anterior. 3 dias antes de tudo acabar, às 2h14 da manhã de uma segunda-feira, vi nossa plataforma fazer algo que ninguém imaginava ser possível. Ela detectou um padrão de ataque que ainda não existia. Uma futura violação foi prevista e evitada antes mesmo que os hackers iniciassem o ataque. O Pacific Financial Group, nosso segundo maior cliente, nunca soube o quão perto esteve do desastre. Nosso algoritmo identificou 17 pontos de vulnerabilidade distintos sendo investigados pelo que parecia ser tráfego inofensivo. Mas o padrão, o belo e assustador padrão, mostrou um ataque coordenado programado para ocorrer em exatamente 6 horas. Liguei para o chefe de segurança deles diretamente do meu escritório em casa e o acordei. Tom, você precisa colocar sua equipe online agora. Você está prestes a ser atingido por uma tentativa de violação coordenada dos seus protocolos de transferência eletrônica. Brenda, são 2 da manhã. Do que você está falando? Verifique seus servidores, especialmente os nós de Singapura e Londres. Você verá tráfego de sondagem que parece rotineiro, mas não é. Eles estão testando os tempos de resposta para um ataque sincronizado às 8h24, horário do leste dos Estados Unidos. O silêncio do outro lado da linha se prolongou. Então ouvi alguém digitando rapidamente. Jesus Cristo, como você? Estamos vendo isso agora? Isso é enorme. Expliquei-lhe as contramedidas, meus dedos voando pelo teclado enquanto ajudava sua equipe a reforçar suas defesas em tempo real. Às 5 horas da manhã, tínhamos transformado o sistema deles em uma fortaleza. Quando o ataque ocorreu às 8h24, exatamente como previsto, ele ricocheteou como chuva contra aço. A ligação chegou às 9 horas. Paul Harrison, CEO da Pacific Financial, quase gritava de entusiasmo. Brenda, você entendeu o que acabou de fazer? Você nos salvou de um prejuízo que poderia ter sido de 100 milhões, talvez mais. Isso é revolucionário. A plataforma fez o que foi projetada para fazer, eu disse, exausto, mas animado. É por isso que a Nescore existe. Precisamos marcar uma ligação com o Jacob e a equipe. Isso merece reconhecimento. Caramba, isso merece um comunicado à imprensa. Meu estômago embrulhou. Claro, Jacob vai coordenar tudo. A ligação com o cliente estava marcada para aquela tarde. Preparei uma apresentação detalhada mostrando exatamente como nosso algoritmo havia detectado o futuro padrão de ataque, a modelagem preditiva que o tornou possível e as implicações para a segurança cibernética global. Essa era uma inovação digna de um prêmio Nobel e vinha da minha mente, do meu código e das minhas noites sem dormir. Jacob revisou minha apresentação 1 hora antes da ligação. Isso é um pouco técnico, disse ele, franzindo a testa para os meus slides. Deixe-me simplificar para o cliente. Eu ouvi deletar slide após slide do meu trabalho, substituindo-os por jargões vagos e jargões corporativos. Meu algoritmo inovador se tornou a nossa matriz de ameaças proprietária. A modelagem preditiva se tornou a análise avançada. 3 anos de inovação reduzidos a meras informações de marketing. Quando a ligação começou, Jacob se posicionou em frente à câmera enquanto eu estava sentado um pouco afastado, quase fora do enquadramento. Paul, estamos muito felizes que a plataforma da Nescore tenha protegido a Pacific Financial, começou Jacob, com a voz suave e confiante. Este é exatamente o tipo de resultado que vínhamos buscando como equipe. Trabalho incrível, respondeu Paul. Brenda, naquela ligação às 2 da manhã, você parecia estar prevendo o futuro. Jacob interrompeu antes que eu pudesse responder. Essa é a beleza do nosso sistema.
Ele permite que toda a nossa equipe monitore e responda a ameaças proativamente. Brenda foi simplesmente a única de plantão ontem à noite. Eu não dormi há 36 horas aperfeiçoando o algoritmo. Não havia escala de plantão. Esse era o trabalho da minha vida. Na verdade, comecei, mas Jacob interrompeu suavemente. O que a Brenda é modesta demais para dizer é que este é um esforço colaborativo. Enquanto ela cuida da implementação técnica, toda a nossa equipe contribui para o sucesso da plataforma. Melissa, nossa chefe de operações, foi fundamental na criação dos protocolos que tornaram essa resposta rápida possível. Melissa apareceu na tela do seu escritório em casa, acenando gentilmente com a cabeça. Obrigada, Jacob. O importante é ter os sistemas certos para dar suporte ao trabalho brilhante da nossa equipe técnica. Suporte. Ela nem entendia como o algoritmo funcionava. A ligação continuou por mais 20 minutos, com Jacob habilmente redirecionando todo o crédito para longe de mim, enquanto parecia elogiar minha contribuição. No final, Paul Harrison provavelmente pensou que eu era apenas um técnico de codificação seguindo ordens de uma liderança visionária. Depois que a ligação terminou, fiquei sentado na nossa sala de conferências vazia, olhando para a tela em branco. Minha maior conquista profissional tinha acabado de ser roubada em tempo real, e eu não tinha como impedir. Naquela noite, fiz meus preparativos finais. Toda a documentação que comprovava a minha autoria da tecnologia principal da Nescore foi para uma conta criptografada de armazenamento em nuvem registrada com meu nome de solteira. Pedidos de patente que eu havia protocolado de forma independente antes da formação da empresa. Repositórios de código original com verificação de carimbo de data hora. Correntes de e-mail dos primeiros dias, quando Jacob admitia abertamente que não conseguia entender minhas explicações técnicas. Também fiz cópias de outra coisa. Os registros financeiros reais, não as versões higienizadas que Jacob mostrou ao quadro, mas os dados brutos mostrando para onde o dinheiro realmente foi. Descobri que a Global Tech Consulting estava registrada em um endereço que, por acaso, era o apartamento da prima de Melissa. A Integrated System Solutions foi rastreada até uma empresa de fachada em Delaware, sem funcionários. Eles não estavam apenas planejando roubar minha empresa. Eles já vinham desviando dinheiro dela. Na quarta-feira de manhã, encontrei-me com Sandra Whitfield, uma advogada de divórcio recomendada pela minha terapeuta. O consultório dela ficava em Bellevue, longe o suficiente do corredor tecnológico de Seattle para que eu não encontrasse ninguém que conhecesse. Sandra estava na casa dos 60 anos, com olhos aguçados que já tinham presenciado todo tipo de traição conjugal imaginável. Washington é um estado de comunhão de bens, explicou ela após analisar minha documentação. Normalmente, isso significaria uma divisão de 50 a 50 dos bens adquiridos durante o casamento. Mas seu marido foi muito esperto. A estrutura da empresa mostra como uma contratada técnica a quem foi concedido capital, não como cofundadora. Seu nome não consta em nenhum dos documentos constitutivos. Isso é impossível. Nós a fundamos juntos. Ela me mostrou a papelada. Minha assinatura estava lá, mas os documentos haviam sido alterados, modificados digitalmente para mudar meu status de cofundador para funcionário inicial. O carimbo de data ora mostrava que eles haviam sido atualizados há apenas 2 meses. Ele vem planejando isso há algum tempo, disse Sandra gentilmente. A boa notícia é que, se conseguirmos provar a fraude, tudo muda. Mas essa é uma luta longa e cara. Quão caro? Mais do que você terá acesso quando ele congelar as contas conjuntas, o que ele fará no momento em que você for intimado. Passei um cheque para ela da minha conta pessoal, que Jacob desconhecia, onde eu vinha acumulando dinheiro aos poucos com pequenos trabalhos de consultoria. Comece a construir o caso, eu disse a ela. Eu cuido do resto. Naquela última noite, Jacob sugeriu jantar em casa em vez de sair. Quero cozinhar para você, disse ele. E por um instante, ele pareceu o homem por quem eu havia me apaixonado. Aquele que passará a noite inteira comigo depurando código, que celebrará cada pequena vitória com alegria genuína. Ele preparou macarrão à carbonara, meu prato favorito, e abriu uma garrafa de vinho que estávamos guardando para uma ocasião especial. Sentamos à mesa de jantar, aquela que havíamos comprado em um bazar no primeiro ano juntos, e nos arrumamos. Lembra quando mal podíamos comprar ramen? Disse ele, erguendo o copo. Vejam o quanto evoluímos.
Construímos algo incrível, concordei, batendo meu copo no dele. Ele estendeu o braço por cima da mesa e pegou a minha mão. Sei que as coisas andam tensas ultimamente. O crescimento da empresa, o estresse. Tem sido difícil para nós dois. Mas quero que saiba, Brenda, que você é a pessoa mais brilhante que já conheci. Passado. Não, eu estava imaginando. Depois deste próximo trimestre, vamos tirar férias, continuou ele. Em algum lugar tropical. Só nós dois. Parece perfeito, menti, observando-o mentir para mim. Lavamos a louça juntos, como costumávamos fazer. Ele lavava, eu secava. Nossos movimentos eram sincronizados por anos de prática. Quando terminamos, ele me puxou para perto e me beijou. E, por um instante, me permiti sentir a perda do que tínhamos. Eu te amo, ele sussurrou. Eu sei, eu disse, porque não consegui responder. Não mais. Naquela noite, enquanto Jacob dormia pacificamente ao meu lado, fiquei acordada, repassando minha lista mental. O código estava pronto. A documentação estava garantida. O advogado estava contratado. Tudo estava pronto. Às 3 da manhã, saí da cama e andei pela casa uma última vez. As fotos nas paredes, nosso casamento, nosso primeiro escritório, o dia em que assinamos com nosso primeiro grande cliente. Todos aqueles momentos em que acreditei que estávamos construindo algo juntos. Preparei um café e sentei no meu escritório em casa, observando o nascer do sol pela janela. Em 6 horas, Jacob me chamaria em seu escritório. Em 6 horas, minha vida como eu a conhecia chegaria ao fim. Mas ele não sabia sobre o timer do meu celular. Ele não sabia sobre o código esperando para ser ativado. Ele não sabia que, às vezes, a pessoa que você mais subestima é aquela que conhece seus sistemas melhor do que você mesmo. Abri meu laptop e digitei um único comando em uma janela de terminal, agendando para exatamente 10 minutos depois das 9 horas. Então fechei o laptop, terminei meu café e fui me preparar para meu último dia como esposa e funcionária de Jacob. Escolhi o terno cinza escuro, o mesmo que usei na nossa primeira apresentação para investidores. Minhas mãos estavam firmes enquanto abotoava o paletó, aplicava batom sem tremer e colocava o relógio que Jacob me dera no nosso 5º aniversário. Cada peça da armadura importava agora. A ligação chegou exatamente às 9 horas, não às 8h59, não às 9h01. Jacob sempre fora preciso em suas crueldades. Brenda, disse Carol, sua assistente, com um tom desconfortável. Jacob precisa te ver na sala dele imediatamente. Ele disse que é importante. Já estou indo. Peguei minha bolsa de laptop, aquela velha dos nossos tempos de startup, com uma mancha de café no canto, e caminhei pelo escritório de cabeça erguida. Os desenvolvedores ergueram os olhos das telas quando passei. Será que sabiam? A notícia já havia se espalhado pela rede de fofocas cuidadosamente construída? A viagem de elevador até o andar executivo pareceu interminável e rápida demais. Cada andar que passava era um segundo mais perto da performance que Jacob havia orquestrado. Quando as portas se abriram, vi Carol evitando o contato visual, subitamente muito interessada na tela do computador. Entre, murmurou. Eles estão esperando. Eles, no plural. Girei a maçaneta da porta que instalamos juntos, aquela com aquele leve rangido que Jacob sempre quis consertar. A luz da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto, iluminando uma cena encenada com precisão teatral. Jacob estava sentado atrás de sua mesa de mogno, a nossa mesa, aquela que havíamos comprado em um leilão de espólio, brincando que um dia seríamos bem-sucedidos o suficiente para merecê-la. Melissa estava à sua direita, com a mão apoiada no encosto da cadeira, demonstrando uma posse casual. Ela usava um vestido vermelho, uma cor poderosa. Mensagem recebida. Mas havia uma terceira pessoa, Gary Hughes, do RH, espreitando no canto com uma pasta de papel e a expressão de alguém que preferiria estar em qualquer outro lugar. Brenda, sente-se, por favor. A voz de Jacob carregava aquele tom de CEO que ele vinha praticando. Autoritário, mas distante. Fiquei de pé. Estou confortável, obrigada. Algo brilhou em seus olhos, irritação por eu não estar seguindo seu roteiro. Muito bem, ele ajeitou uma pilha de papéis em sua mesa.
Um sinal de nervosismo que reconheci por anos observando-o se preparar para conversas difíceis. Receio que precisamos discutir sua posição aqui na Nescore. Minha posição como cofundador e CTO. Melissa se mexeu um pouco. George apertou a pasta com mais força. Seu cargo como funcionário, corrigiu Jacob com um tom áspero. E receio que esse cargo seja rescindido. Com efeito imediato. As palavras pairaram no ar entre nós. Contei 3 batimentos cardíacos antes de responder. Com base em quê? Problemas de desempenho, falta de colaboração com a liderança e criação de um ambiente de trabalho hostil. Ele pegou um documento e fingiu lê-lo. Houve várias reclamações sobre seu comportamento errático e sua incapacidade de trabalhar dentro da nova estrutura organizacional. Reclamações de quem? Isso é confidencial, interrompeu Melissa. Suas primeiras palavras desde que entrei. Mas posso garantir que foram minuciosamente documentadas. Olhei para ela, olhei de verdade. A mulher que eu havia acolhido, orientado e convidado para jantar em nossa casa. Ela me encarou sem pestanejar. Quanto tempo? Perguntei diretamente a ela. Desculpe. Há quanto tempo você dorme com meu marido? George emitiu um som estrangulado. O rosto de Jacob corou. Esse é exatamente o tipo de acusação infundada que exemplifica seu comportamento recente, disse Jacob friamente. Você é paranoica, Brenda. Você vê conspirações onde não há. Então a mão da Melissa no seu ombro é profissional. As idas à cabana, as sessões de estratégia noturnas. Você está se envergonhando, disse ele. Mas percebi o olhar rápido que ele lançou para George. Não, saca. Você está se envergonhando. Mas, por favor, continue com seu showzinho. Ele cerrou os maxilares. Aquilo não estava indo conforme o planejado. Eu deveria estar emocionado, histérico, dando-lhes mais munição para a narrativa. Em vez disso, fiquei completamente imóvel, com meu celular gravando tudo do bolso do meu casaco. A decisão foi tomada, disse ele, deslizando um pacote sobre a mesa. Sua demissão entra em vigor imediatamente. Você receberá 2 semanas de indenização e a continuação do plano de saúde por 30 dias. E ele fez uma pausa, aquele sorriso cruel finalmente se abrindo. Pode ficar com seu laptop antigo. Aquele dos primeiros tempos. Chame-o de valor sentimental. O laptop. Meu MacBook Pro de 2019, que continha cada linha de código original, cada algoritmo, cada inovação que construiu esta empresa. Ele achou que estava sendo magnânimo, jogando restos para a mulher que havia destruído. Ele não tinha ideia de que estava me entregando uma arma carregada. Isso é generoso, eu disse categoricamente. Achamos que sim, acrescentou Melissa. Considerando as circunstâncias. A circunstância é que você está roubando minha empresa. Ninguém está roubando nada, disse Jacob, com um tom de advertência na voz. Você é um acionista minoritário que está sendo afastado de suas funções operacionais devido a problemas de desempenho comprovados. Seu patrimônio permanece intacto, embora, é claro, seu valor dependa do sucesso contínuo da empresa sob a nova liderança. Nova liderança sendo Melissa. O conselho tomará essa decisão. O conselho que lhe vinha envenenando contra mim há meses. O conselho que aprovaria automaticamente qualquer recomendação que lhe fizesse. É só isso? Perguntei. Jacob pareceu surpreso com a minha calma. Ele havia se preparado para lágrimas, raiva, súplicas. Não para essa aceitação fria. Não exatamente. Seu sorriso se alargou, e eu vi o homem por trás da máscara, aquele que vinha planejando aquilo há meses, talvez mais. Há mais um assunto, de natureza pessoal. Ele puxou outro envelope, este com o logotipo de um escritório de advocacia no canto. Entrei com o pedido de divórcio. Os papéis serão entregues em casa amanhã de manhã. Achei que seria mais fácil tratar dos 2 assuntos ao mesmo tempo. Separação profissional e pessoal. A sala se inclinou ligeiramente, mas eu me mantive firme. Mesmo esperando por isso, ouvir as palavras foi como ser escavado com uma colher cega. Que eficiência da sua parte. Vou me mudar hoje à noite, continuou ele, como se estivesse discutindo uma reserva para jantar.
Você pode ficar com a casa por enquanto. Resolveremos a divisão dos bens por meio de nossos advogados. Nossos advogados. Já separados, já divididos. Mais alguma coisa? Minha voz soou estranha, distante, como se viesse de outra pessoa. A segurança o acompanhará até sua mesa para recolher seus pertences pessoais, Gary finalmente falou, com a voz em tom de quem se desculpa. Procedimento padrão, é claro. Peguei o pacote de rescisão sem olhar para ele e, em seguida, peguei a bolsa para laptop que Jacob havia indicado. Meu computador antigo estava na mesa lateral, obviamente colocado ali para aquele momento. Brenda, disse Jacob quando me virei para ir embora. Parei, mas não me virei. Se valer a pena, você é brilhante. Sempre foi. Mas brilhantismo sem tino para os negócios, sem a habilidade de jogar o jogo, só te leva até certo ponto. Virei-me então, encontrando seus olhos uma última vez. Você tem razão, Jacob. Eu nunca aprendi a jogar. Estava muito ocupado construindo a empresa que você está prestes a destruir. Seu sorriso irônico vacilou ligeiramente. A mão de Melissa moveu-se para o ombro dele novamente, um gesto de apoio ou posse. A segurança está esperando lá fora, disse Gary calmamente. 2 guardas estavam parados no corredor, tentando parecer profissionais em vez de desconfortáveis. Eu os reconheci, Tony Marcos, caras com quem conversei todas as manhãs durante 3 anos. Bom dia, pessoal, eu disse, em tom simpático. Vamos? A caminhada pelo escritório foi surreal. Cada rosto que se virava para mim era um veredito. Alguns desviavam o olhar rapidamente, cúmplices em seu conhecimento. Outros pareciam confusos, observando seu CTO ser levado para fora como um criminoso. Alguns, membros originais da minha equipe, pareciam abalados. Sarah se levantou um pouco da mesa quando passei. Balancei a cabeça levemente e ela se sentou novamente. No meu escritório, antigo escritório, me deram 10 minutos para fazer as malas. Fiz questão de colocar meus itens pessoais em uma caixa aos poucos. A caneca de café do nosso primeiro lançamento de produto bem-sucedido, uma foto da equipe original, a bola anti-estresse em formato de inseto que os desenvolvedores me deram de brincadeira. Deixei tudo o que era importante. Os prêmios, os certificados, o primeiro dólar emoldurado que ganhamos. Deixei que acumulassem poeira como monumentos ao que Jacob havia destruído. É isso, eu disse a Tony, que parecia querer se desculpar, mas não conseguiu. A descida de elevador foi como descer de uma vida que eu nunca mais teria de volta. Atravessei o saguão, passei pela recepção onde Emma observava com os olhos arregalados, saí pelas portas de vidro que eu ajudei a escolher porque representavam transparência e abertura. O ar de janeiro atingiu meu rosto com força e pureza. Atrás de mim, o prédio se erguia no céu cinzento de Seattle, contendo tudo o que eu havia construído e perdido em um período de 3 anos. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Verifique o e-mail da Em. Melissa. Apaguei sem ler a mensagem de vanglória que ela tinha enviado. Mais um burburinho. Desta vez, a notificação do meu calendário, manutenção do sistema em 10 minutos. Olhei para o prédio mais uma vez, depois caminhei até o meu carro, colocando a bolsa do laptop cuidadosamente no banco do passageiro. 10 minutos até o código ser ativado. 10 minutos até que eles descobrissem o que acontece quando você rouba de alguém que construiu a fundação sobre a qual você está. Meu carro estava estacionado na garagem como um refúgio, mas eu ainda não conseguia me forçar a entrar. A bolsa do laptop pesava na minha mão enquanto eu estava ao lado da porta do motorista, observando o relógio digital do meu celular avançar. 9h08, 2 minutos. Coloquei a bolsa cuidadosamente no banco do passageiro e peguei meu celular, abrindo um aplicativo de mensagens criptografadas que eu havia instalado meses atrás. A interface estava em branco, exceto por um único indicador de status. Pendente. 9h09, o som de uma porta de carro batendo ecoava no estacionamento em algum lugar acima de mim. Sons normais de escritório. A vida normal do escritório continuava como se nada tivesse mudado. Como se toda a infraestrutura digital da empresa não estivesse prestes a se mover sob seus pés como placas tectônicas. O pilar de concreto ao lado do meu carro tinha uma pequena rachadura.
Eu anotei no dia em que nos mudamos para este prédio e brinquei com Jacob dizendo que era uma metáfora de como quebraríamos barreiras. Agora parecia uma falha geológica pronta para se abrir. 9h10, meu telefone vibrou uma vez. O indicador de status mudou de pendente para ativo. Então, uma cascata de mensagens automatizadas começou a inundar uma partição oculta do meu dispositivo. Regras de firewall modificadas. Porta 443. Tempo limite de autenticação ajustado para 30 segundos. Rotação de log acelerada em intervalos de 2 minutos. Verificação de backup desativada. Atrasos no monitoramento do sistema implementados. Cada mensagem representava um pequeno ajuste. Individualmente sem sentido. Coletivamente devastador. Como afrouxar parafusos em uma ponte, um quarto de volta de cada vez. A estrutura resistiria até o momento exato em que não resistiria mais. Finalmente entrei no carro, mas não liguei o motor. Em vez disso, subi as rampas da garagem lentamente, com as janelas abertas, ouvindo. Quando cheguei ao nível da rua, eu já conseguia ouvir. A mudança sutil no ritmo do edifício. Algumas pessoas a mais do que normal eram visíveis pelas janelas do térreo, caminhando com uma determinação que beirava a urgência. A chuva começou enquanto eu estava lá dentro. Aquela garoa específica de Seattle que não conseguia decidir se era neblina ou precipitação real. Entrei em uma área de carga e descarga do outro lado da rua, com o pisca-alerta piscando, e saí. A chuva caía bem no meu rosto, lavando o ar estéril do escritório, o cheiro da colônia de Jacob, o peso sufocante da dignidade corporativa fabricada. Fiquei na calçada, inclinando o rosto para o céu cinza e, pela primeira vez em meses, me senti livre. Não é mais preciso fingir que está dormindo quando Jacob entra na cama às 3h da manhã. Chega de forçar sorrisos em reuniões enquanto meu trabalho é roubado. Não preciso mais engolir minha voz para manter uma paz que já estava quebrada. Meu telefone vibrou novamente. Outra atualização de status. Sonda externa detectada. Fonte: Moscou. Bem no cronograma. As vulnerabilidades que criei eram como sangue na água, e os tubarões já estavam circulando. Mas eles não eram hackers aleatórios. Eles eram profissionais que monitoravam exatamente esse tipo de abertura. Uma empresa de segurança cibernética que de repente demonstra fraqueza é como um banco que deixa a porta do cofre entreaberta. Através do ar com manchas de chuva, eu conseguia enxergar mais claramente agora. O saguão, normalmente calmo com seus móveis minimalistas e uma suave fonte de água, estava ficando animado. O segurança, que estava lendo um jornal, agora estava ao telefone, gesticulando com urgência. A recepcionista digitava freneticamente, provavelmente atendendo chamadas de clientes cujos sistemas estavam apresentando anomalias. 9h14. Um grupo de desenvolvedores passou correndo pelas janelas em direção aos elevadores. Reconheci 2 deles do meu time, antigo time. Eles estavam praticamente correndo. Meu telefone mostrou o porquê. O tempo de resposta do banco de dados aumentou 400%. Atrasos em cascata iniciados. O código não estava destruindo nada, não diretamente. Estava simplesmente fazendo o sistema trabalhar contra si mesmo. Cada verificação de segurança agora levava 4 vezes mais tempo, o que fazia o próximo processo esperar, o que criava um gargalo, o que acionava mais verificações de segurança. Uma espiral elegante de disfunção. 3 pessoas saíram correndo pela entrada principal do prédio. Telefones pressionados contra os ouvidos. Um deles era Gary, do RH, com sua pasta esquecida, parecendo que alguém tinha acabado de lhe dizer que o prédio estava pegando fogo. De certa forma, foi. Não, ouviu dizer ao telefone. O portal do cliente inteiro está fora do ar. Eles não conseguem acessar nada. O portal do cliente, a joia da coroa do nosso serviço, onde empresas da Fortune 500 monitoram sua segurança em tempo real. Se isso acontecesse, as linhas telefônicas ficariam iluminadas como árvores de Natal. 9h16. Agora era possível ver mais pessoas pelas janelas, movendo-se entre os andares com velocidade cada vez maior. Alguém deixou cair uma pilha de papéis perto da janela, e ninguém parou para ajudar a pegá-los. A cuidadosa coreografia corporativa estava fracassando.
Meu telefone apresentou uma novidade. Investigação em Pequim é detectada. Sonda em Londres é detectada. Sonda de São Paulo detectada. A comunidade internacional de hackers percebeu. A Nescore, empresa que prometia prever e prevenir ataques cibernéticos, de repente estava divulgando sua própria vulnerabilidade para qualquer um com habilidade para observá-la. Era como ver um pastor perceber que seus cães de guarda haviam se transformado em ovelhas. Um táxi parou ao meu lado, o motorista abaixou o vidro da janela. Você está bem, senhorita? Você está ficando encharcada. Sou perfeita, eu disse a ele e falei sério. Ele balançou a cabeça e foi embora, provavelmente pensando que eu era louco. Talvez eu estivesse, parada na chuva, observando o império do meu ex-marido começar a ruir, sentindo apenas uma satisfação calma. A sanidade era relativa. 9h18. O saguão estava um caos agora. Eu podia ver o próprio Jacob descendo do seu trono executivo, parado perto do balcão da recepção e gesticulando freneticamente. Sua compostura perfeita de CEO estava rachando. Melissa estava ao lado dele, seu vestido vermelho poderoso parecia menos poderoso agora, mais como um alvo. Alguém correu mesmo, pelo saguão com um laptop debaixo do braço. Os elevadores estavam em constante movimento, com luzes indicando cada andar enquanto as equipes se apressavam para responder a uma ameaça que não conseguiam entender. Meu telefone forneceu comentários contínuos. A validação do certificado SSL falha intermitentemente. Vazamento de memória no serviço de autenticação em expansão. Investigação em Moscou é bem-sucedida. Credenciais de administrador coletadas. Essa última me fez sorrir. Algum hacker russo provavelmente estava dançando a dança da vitória agora, tendo invadido o famoso Nescore minutos após detectar uma fraqueza. As credenciais que eles roubaram eram reais, mas limitadas. O suficiente para causar pânico, mas não o suficiente para causar danos sérios. Eu não fui cruel, apenas preciso. 9h20. A chuva tinha se intensificado, mas eu não me mexi. Através da água que escorria pelo meu rosto, vi 2 seguranças saindo correndo do prédio e olhando ao redor freneticamente, como se a ameaça pudesse estar bem ali na calçada. Os olhos deles passaram por mim sem me reconhecer. Apenas mais um pedestre pego pela chuva. Atrás deles, visível através das portas de vidro, alguém havia trazido um quadro branco para o saguão. Eles estavam tentando coordenar sua resposta visualmente, já que os sistemas digitais estavam se tornando pouco confiáveis. Era quase pitoresco, como ver alguém tentando estancar uma enchente com toalhas de papel. Jacob estava ao telefone agora, andando de um lado para o outro. Mesmo do outro lado da rua, eu conseguia ver a tensão em seus ombros, o jeito como ele passava a mão no cabelo, o jeito como ele percebia quando as coisas estavam saindo do seu controle. Quantas vezes eu vi esse gesto durante nossos dias de startup? Só que naquela época eu era quem consertava o que estava quebrado. 9h22. Uma van de notícias chegou ao prédio mais rápido do que eu esperava. Alguém lá dentro deve ter avisado. Uma empresa de segurança cibernética sob ataque ativo era o tipo de história de tecnologia que recebia atenção imediata. A repórter ainda estava ajustando sua capa de chuva enquanto seu cinegrafista montava seu equipamento. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido, provavelmente Melissa ou Jacob tentando me contatar em uma linha diferente. Eu deletei sem ler. Depois outro zumbido. Sonda de Tel Aviv detectada. Investigação em Mumbai é bem-sucedida. Infiltração em Toronto em andamento. O mundo inteiro estava assistindo ao Nescore queimar, e todos estavam trazendo marshmallows. Em meio ao caos, avistei Sarah em sua mesa no 3º andar, visível através das janelas molhadas pela chuva. Ela não estava correndo por aí como os outros. Ela estava sentada, muito quieta, olhando fixamente para a tela. Ela sabia. Talvez não os detalhes, mas ela sabia que isso não era aleatório. Nossos olhares se encontraram à distância e através da chuva, e ela pressionou a mão contra a janela. Um adeus, ou talvez um pedido de desculpas pelos almoços de terça-feira que pararam, pela amizade que secou sob pressão corporativa. Levantei a mão em resposta, depois me virei e voltei para o carro. 9h24.
Enquanto eu dirigia para longe, pude ver pelo retrovisor o primeiro carro de polícia chegando, seguido por outra van de notícias. Até hoje à noite, o Nescore será tendência em todas as plataformas de tecnologia. Gigante da segurança cibernética sofre ataque cibernético. As manchetes se escreveriam sozinhas. A chuva batia forte no meu para-brisa enquanto eu entrava no trânsito, deixando o caos para trás. Meu telefone continuou vibrando com atualizações de status, cada uma confirmando que o código estava funcionando exatamente como planejado. Não destruindo, apenas revelando. Não atacando, apenas abrindo portas que deveriam estar trancadas. Tudo que Jacob havia construído como base do meu trabalho estava desmoronando, e ele não conseguia nem me ligar para consertar. A ironia era bonita o suficiente para me fazer rir. Um som que me surpreendeu pela sua genuinidade. Pela primeira vez em meses, eu estava realmente rindo. O riso morreu na minha garganta quando meu telefone começou a tocar. Não é mais o zumbido suave das notificações. Chamadas reais, do tipo antigo que exigiam atenção imediata. O primeiro nome na tela fez meu sangue gelar. Ricardo Thompson. Entrei no estacionamento de uma cafeteria, a chuva ainda batendo no teto do meu carro, e fiquei olhando para o nome dele piscando na tela. 12 toques antes de ir para o correio de voz. Imediatamente, tudo começou de novo. Desta vez, eu respondi. Brenda, graças a Deus. A voz de Richard estava tensa, nada parecida com a do investidor sereno que questionara minha estabilidade meses atrás. Que diabos está acontecendo aí? Nossos sistemas de monitoramento mostram que toda a infraestrutura da Nescore está comprometida. Eu não sei, Richard. Fui demitido esta manhã. Silêncio. Então, o quê? Isso é impossível. O resgate da Pacific Financial foi há apenas 3 dias. Pergunte ao Jacob. Ele achou que meus serviços não eram mais necessários. Mas os ataques começaram minutos depois. Ele parou, e eu praticamente podia ouvir as engrenagens girando em sua mente. Brenda, por favor. Seja lá o que estiver acontecendo, as empresas estão saindo. Nosso portfólio está perdendo valor. Você pode resolver isso? Eu não trabalho mais lá. Eu pago você diretamente. Honorários de consultoria, o que você quiser. Richard, estou sentado no meu carro, sem acesso a todos os sistemas e sem acesso à plataforma que construí. Mesmo se eu quisesse ajudar, não conseguiria. Ele xingou algo que eu nunca tinha ouvido dele antes. Isso vai destruir tudo. Entendeu? Tudo. Encerrei a ligação imediatamente. Outro passou. Paul Harrison, da Pacific Financial, o homem cuja empresa eu salvei 72 horas atrás. Brenda, estamos rescindindo nosso contrato. Sinto muito, mas não podemos nos associar a uma empresa de segurança comprometida. O conselho está em sessão de emergência. Isso é um desastre. Eu entendo, Paul. Como isso pôde acontecer? Você estava simplesmente. Ele fez uma pausa. Você sabia que isso aconteceria, não sabia? Quando ligou às 2 horas da manhã para falar sobre nossas vulnerabilidades, você estava vendo as mesmas fragilidades no seu próprio sistema. Eu deveria ir, Paul. Se você abrir seu próprio escritório, me ligue. Seremos seu primeiro cliente. As ligações continuaram chegando. Investidores, clientes, ex-colegas, jornalistas que de alguma forma conseguiram meu número. Enviei todas para o correio de voz, observando as mensagens se acumularem como neve digital. Então, às 10h47, o nome de Jacob apareceu na tela. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. Brenda, preciso que você volte para o escritório imediatamente. Sem cumprimentos, sem pretensões. Sua voz de CEO foi substituída por algo cru e desesperado. Fui escoltado para fora pela segurança. Lembra? Pare de brincar. A compostura quebrou completamente. O sistema inteiro está falhando. Estamos perdendo tudo. O código, o seu código, é a única coisa que pode consertar isso. Meu código não é o problema, Jacob. Então o que é? Essas vulnerabilidades surgiram do nada. O timing.
O momento é infeliz, concordei. Mas se você tivesse mantido a pessoa que entendia o sistema, talvez você fosse capaz de consertá-lo. Brenda, por favor. Sua voz falhou ao dizer as palavras. Sei que as coisas terminaram mal esta manhã, mas isso é maior do que nós. A nossa empresa, está morrendo. Sua empresa. Você deixou isso bem claro. Eu te trago de volta. Restauração completa. Podemos resolver os detalhes depois. Com Melissa como minha supervisora? Silêncio. Então, Melissa está cuidando das operações. Ela está lidando bem com isso? Os protocolos dela estão ajudando na crise? Isto não é sobre ela. Não. O chefe de operações não tem nada a ver com falhas operacionais. Ouvi vozes abafadas ao fundo. Então a voz de Melissa atendeu. Brenda, isso é indigno de você. Seja qual for a sua vingança contra nós, pessoas inocentes estão sendo prejudicadas. Nossos funcionários. Os funcionários que me viram ser expulso como um criminoso? Esse era o protocolo. Aquilo foi teatro. Interrompi-a. Você queria que todos me vissem humilhada. Bem, agora eles podem ver você fracassar. Poético, não é? Jacob pegou o telefone de volta. Os russos estão dentro dos nossos sistemas. Os russos de verdade, Brenda. Eles estão baixando dados de clientes. Você entende o que isso significa? Isso significa que você deveria ter investido mais em infraestrutura de segurança em vez de se reorganizar para expulsar seu cofundador. Eu imploro. Essas 3 palavras ficaram suspensas no ar. Jacó nunca implorou por nada em sua vida. Ele encantou, persuadiu, manipulou, exigiu, mas nunca implorou. Não posso te ajudar, Jacob. Não tenho mais acesso. Você garantiu isso. Vou te dar acesso administrativo total agora mesmo. Login remoto, o que você precisar. E contaminar a cena do crime. Tenho certeza de que o FBI adoraria isso. O FBI? Sua voz ficou mais aguda. Eles não. Nós não. Você ainda não ligou para eles? Um grande ataque cibernético a uma empresa que cuida da segurança de clientes da Fortune 500, e você não notificou as autoridades federais? Isso vai parecer interessante na investigação. O som que ele fez não foi bem um soluço, mas chegou perto. Meu telefone tocou com outra chamada. Estação de notícias local. Preciso ir, Jacob. Boa sorte com tudo. Brenda, espere. Encerrei a ligação e mudei para a estação de notícias. As palavras do repórter vieram rapidamente. Senhorita Martinez, estou ligando para falar sobre a situação na Nescore. Soubemos que a senhora era diretora de tecnologia até esta manhã. Poderia comentar sobre o momento da sua saída e o ataque atual? Sem comentários. Mas certamente a coincidência. Eu disse sem comentários. Coloquei meu telefone no modo silencioso e dirigi para casa, passando por ruas que, de alguma forma, pareciam diferentes, mais iluminadas. A chuva parou, deixando tudo limpo e brilhante. Minha casa, que em breve seria apenas minha casa depois do divórcio, era silenciosa e acolhedora. Lá dentro, preparei um chá e abri meu laptop pessoal, aquele que Jacob nunca conheceu. A notícia já estava em todo lugar. Última hora, Nescore Solutions sofre grande ataque cibernético. Empresa de segurança cibernética invadida por hackers internacionais. Clientes fogem porque a Nescore não consegue se proteger. Os blogs de tecnologia estavam se divertindo muito. Alguém vazou comunicações internas mostrando o caos. Capturas de tela de mensagens de erro, fotos do quadro branco no saguão e até um vídeo de Jacob gritando com alguém no estacionamento. Meu telefone, ainda no silencioso, mostrava 47 chamadas perdidas. O número continuou subindo. Abri minha partição criptografada e assisti aos feeds em tempo real. As vulnerabilidades estavam sendo exploradas em 17 países diferentes. Cada atacante pensou que era o esperto que havia encontrado uma fraqueza, sem perceber que todos estavam passando por portas que eu havia deixado estrategicamente abertas. O êxodo de clientes foi rápido e brutal.
A saída da Pacific Financial desencadeou um efeito dominó. Se a Nescore não conseguiu se proteger, como poderia proteger qualquer outra pessoa? Ao meio-dia, 70% dos seus principais contratos tinham cláusulas de rescisão invocadas. A situação dos investidores era ainda pior. Richard Thompson não apenas retirou o financiamento. Ele emitiu uma declaração pública distanciando sua empresa das falhas fundamentais de segurança da Nescore. Outros investidores seguiram o exemplo. Cada afirmação é um prego no caixão. Às 13 horas, o anúncio do FBI foi feito. Autoridades federais estão investigando uma violação significativa na empresa de segurança cibernética Nescore Solutions, sediada em Seattle. Recomenda-se que as empresas que utilizam os serviços da Nescore implementem imediatamente medidas alternativas de segurança. Esse foi o tiro fatal. Nenhuma empresa sobreviveria se o FBI basicamente dissesse aos clientes para abandonarem o barco. Acessei o rastreador de ações da Nescore. Eles abriram o capital há apenas 6 meses. Outro dos grandes planos de Jacó. A ação abriu em $47. Agora estava em $12 e caindo. Meu telefone acendeu com uma mensagem de Sarah. Ele está chorando na sala do servidor. Chorando de verdade. Melissa se trancou no escritório. Todo mundo está atualizando seus currículos. Outro de um número que não reconheci. Aqui é o Tom, da segurança. Peço desculpas por esta manhã. Todos nós sabíamos que era errado. O Jacob está recebendo o que merece. Às 14h30, foi divulgada a notícia de que a mídia estatal chinesa estava publicando histórias sobre a incompetência americana em segurança cibernética, usando o Nescore como prova. A humilhação internacional foi completa. Fechei meu laptop e fiz outra xícara de chá. Lá fora, o sol tentava romper as nuvens, lançando sobre tudo aquela luz peculiar de Seattle que fazia as ruas molhadas parecerem prateadas. Meu telefone agora mostra 132 chamadas perdidas. Eu dei uma olhada neles. Investidores, clientes, mídia, números que não reconheci, e eles estão se repetindo como uma batida de coração desesperada. Jacó. Cada chamada não atendida era uma pequena vitória. Uma pequena reversão de todas as vezes que ele me dispensou, falou por cima de mim e roubou o crédito pelo meu trabalho. Ele queria me apagar da história da empresa. Em vez disso, minha ausência foi a história. O noticiário noturno local foi o Nescore. Eles encontraram uma foto de Jacob em uma conferência de tecnologia onde ele fez um discurso sobre a segurança impenetrável há apenas 2 semanas atrás. A ironia não passou despercebida por ninguém. A pergunta que todos estão fazendo, disse o âncora, é como uma empresa de segurança cibernética pode ser tão vulnerável às mesmas ameaças que ela afirma prevenir. Ex-funcionários que falaram sob condição de anonimato relatam que o cofundador e arquiteto técnico da empresa foi demitido poucos minutos antes do ataque começar. Eles mostraram minha foto do LinkedIn, aquela foto profissional em que estou com um meio sorriso, parecendo confiante e capaz. Brenda Martinez não pôde ser contatada para comentar. Não consegui. Eu estava muito ocupado assistindo um império queimar uma linha de código de cada vez. A ligação da GlobalSec veio 3 dias depois que a implosão da Nescore virou manchete. Eu estava sentado no meu escritório em casa, ainda de pijama, ao meio-dia, quando o CEO entrou em contato pessoalmente. Senhorita Martinez, aqui é o David, da GlobalSec. Vou ser direto. Precisamos de alguém que realmente entenda de detecção preditiva de ameaças, e o seu trabalho na Pacific Financial fala por si. A senhora está disponível para consultoria? Meu primeiro instinto foi dizer não. Eu precisava de tempo para processar tudo. Mas então me lembrei do pagamento da hipoteca, dos honorários advocatícios, da realidade de recomeçar aos 38 anos. Estou ouvindo. $5.000 por dia, contrato mínimo de 10 dias, possibilidade de extensão. Precisamos que nossos sistemas sejam auditados ontem. Quase derrubei meu café. Isso foi mais do que eu ganhei em um mês na Nescore. Quando você precisa de mim? Você pode começar amanhã? Foi assim que minha carreira freelancer começou. Não com um planejamento cuidadoso, mas com empresas desesperadas percebendo de repente que sua segurança cibernética poderia ter falhas que só eu poderia ver.
A notícia se espalhou rapidamente na comunidade tecnológica de Seattle. A mulher que salvou a Pacific Financial estava disponível, e todos queriam ter certeza de que não seriam a próxima Nescore. Meu segundo cliente ligou enquanto eu ainda estava trabalhando na auditoria da GlobalSec. Depois um terceiro. Em 2 semanas, eu tinha mais trabalho do que podia dar conta e estava recusando contratos. A amarga ironia não passou despercebida para mim. Jacob tentou apagar minha existência profissional, mas em vez disso ele me tornou lendária. O misterioso CTO que saiu pouco antes da catástrofe, o único que poderia tê-lo evitado. Montei um escritório em casa no que costumava ser o escritório de Jacob. Tirou seus pretensiosos livros encadernados em couro que nunca tinha lido, seus prêmios por excelência empresarial que agora pareciam piadas, e os substituiu por vários monitores, uma configuração de servidor adequada e uma máquina de café que poderia me sustentar por dias de 18 horas. As publicações do setor se tornaram meu prazer culposo. Todas as manhãs, com minha primeira xícara de café, eu li as últimas atualizações sobre o colapso da Nescore. A Nescore perde mais 3 clientes importantes. Por dentro do caos, ex-funcionários descrevem liderança tóxica. De 8 milhões de dólares a nada, um conto de advertência. O TechCrunch publicou um artigo particularmente devastador com entrevistas anônimas com ex-funcionários. Alguém que eu suspeitava ser Sarah detalhou como Jacob havia sistematicamente minado seu cofundador antes do ataque. A sessão de comentários foi brutal. Um caso clássico de ego acima da competência, escreveu um comentarista. Você não demite seu arquiteto técnico e espera sobreviver na segurança cibernética. A seção de negócios do Seattle Times apresentou uma linha do tempo da queda da Nescore, completa com um gráfico mostrando a queda do preço das ações. Eles conseguiram tirar uma foto de Jacob saindo do escritório, e ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 meses. Barba grisalha, camisa amassada, olhos fundos de alguém que não dormia direito havia semanas. 6 semanas após o ataque, a saída de Melissa virou notícia. Não é um grande anúncio, apenas um pequeno item na seção de fofocas de tecnologia. A chefe de operações Melissa Rodrigues deixa a Nescore em meio à crise atual. Sarah me mandou uma mensagem naquela noite. Você devia ter visto. Jacob a chamou de incompetente na frente de todos. Disse que a excelência operacional dela não conseguiu impedir a invasão. Ela jogou o laptop da empresa nele. A segurança teve que separá-los. Senti uma torção de alguma coisa. Não exatamente simpatia, mas reconhecimento. Melissa achava que ela era especial, que ela era diferente de mim. Agora ela estava aprendendo como era ser descartada quando as coisas ficavam difíceis. O perfil dela no LinkedIn desapareceu completamente 2 dias depois. Quando alguém tentou contratá-la em uma startup, uma simples pesquisa no Google trouxe dezenas de artigos que a ligavam ao fracasso da Nescore. Ela era radioativa. Os papéis do divórcio chegaram na manhã de quinta-feira, entregues por um oficial de justiça nervoso que pareceu aliviado quando eu simplesmente assinei. Sandra, minha advogada, os revisou naquela tarde. Ele não está lutando por nada, ela disse, parecendo confusa. Brenda, a casa é sua. As contas conjuntas serão divididas 50-50, e ele renuncia a qualquer direito sobre seus ganhos futuros. E as ações da Nescore? Ela riu, mas não foi de alegria. Que ações? A empresa não vale nada. Seus 48% de nada continuam sendo nada. Os demonstrativos financeiros que ela me mostrou eram impressionantes. A Nescore, antes avaliada em 8 milhões, agora valia menos de 2 milhões e estava caindo. Só o aluguel do escritório valia mais que os ativos da empresa. Ele está tentando vender, acrescentou Sandra. Dizem que ele está vendendo por centavos, mas ninguém está reagindo. Quem quer uma empresa de segurança cibernética conhecida por ser hackeada catastroficamente? Jacob tentou me ligar uma vez durante o processo de divórcio. Respondi porque Sandra me aconselhou a documentar qualquer contato. Brenda, sua voz era monótona, exausta. Não estou ligando por causa da empresa. Então por que você está ligando? Eu queria me desculpar. Não disse nada, deixando o silêncio se prolongar. Sei que o que fiz foi errado. A maneira como te tratei, a maneira como terminei as coisas.
Me deixei levar pelo crescimento, pelo sucesso, pela imagem de ser essa CEO poderosa. Melissa me fez sentir que eu poderia ser alguém mais importante do que sou. E agora? Agora não sou ninguém. O conselho me forçou a renunciar ao cargo de CEO. Sou um testa de ferro com um cargo sem valor e ações sem valor em uma empresa sem valor. Você está procurando simpatia. Não, estou procurando. Não sei. Encerramento, perdão. Não posso te dar nenhuma dessas coisas, Jacob. Eu sei. Só queria que você soubesse que agora eu entendo. O que eu joguei fora, o que eu destruí. Você era a alma da empresa, e eu a cortei. Sim, eu disse simplesmente. Você fez. A linha ficou silenciosa, exceto por sua respiração. O código, disse-ele finalmente. As vulnerabilidades eram perfeitas demais, muito específicas. Você está me acusando de alguma coisa? Não, estou dizendo que entendo. E se eu estivesse no seu lugar, provavelmente teria feito a mesma coisa. Ou pior. Preciso ir, Jacob. Sim. Se cuida, Brenda. Essa foi a última vez que falamos diretamente. O divórcio foi finalizado um mês depois. Mantive meu nome de solteira em toda a papelada. Martinez, sobrenome que eu nunca tinha adotado legalmente, apesar de suas suposições. Enquanto isso, a Nescore continuou sua espiral de morte. Os funcionários abandonavam o barco diariamente. O escritório de Seattle, que antes contava com 60 pessoas, foi reduzido para 15. Eles já haviam fechado o escritório satélite de Portland e estavam tentando sublocar o espaço de Seattle. O prego final veio quando a investigação do FBI foi concluída. Embora não tenham encontrado nenhuma evidência de sabotagem interna, meu código era elegante demais para isso, eles encontraram evidências de irregularidades financeiras. Aquelas empresas fantasmas que Jacob e Melissa estavam pagando. O FBI estava muito interessado neles. Richard Thompson me ligou uma última vez quando a Nescore entrou em seus últimos dias. Estamos dando como perda total, disse ele. 8 milhões de dólares perdidos. Meus sócios querem saber como pude ser tão cego. Você viu o que Jacob queria que você visse. Não, eu vi o que queria ver. Um CEO carismático com uma namorada linda e um parceiro técnico conveniente que fazia o trabalho de verdade. É a história mais antiga da tecnologia, e eu caí nessa. O que acontece agora? Falência. Os ativos serão vendidos. A plataforma que você construiu provavelmente será comprada por alguém que entende o seu valor. Centavos por dólar. E Jacó? Desempregado na área de tecnologia. Entre o fracasso e a investigação do FBI, ele está acabado. A última notícia que tive é que ele estava voltando para Ohio para morar com os pais. Onde ele começou, onde ele jurou que nunca mais voltaria. O garoto ambicioso de Columbus que iria conquistar o cenário tecnológico de Seattle estava voltando para casa derrotado. Enquanto isso, meu negócio de consultoria estava prosperando. Eu a incorporei como Secure Guard Solutions, um nome que parecia ao mesmo tempo protetor e poderoso. Em 2 meses, ganhei mais do que meu salário anual na Nescore. As empresas não queriam apenas minha experiência. Eles queriam a mulher que sobreviveu à traição mais espetacular da indústria. Certa noite, enquanto revisava um contrato que me levaria para São Francisco por uma semana, recebi uma mensagem de um número desconhecido. O escritório está vazio agora. Vão trocar as fechaduras amanhã. Eu sabia que era Sarah. Eu também sabia o que ela realmente estava me dizendo. Uma era estava oficialmente encerrada. A empresa que construímos, o sonho que compartilhamos, estava morto. Servi-me uma taça de vinho e fiquei no meu deck, olhando para o horizonte de Seattle. Em algum lugar naquele labirinto de luzes havia um escritório vazio com meu código ainda embutido em seus sistemas inativos. Em algum lugar estava Jacob, provavelmente arrumando suas coisas. Em algum lugar estava Melissa, tentando descobrir como reconstruir uma carreira que havia virado cinzas. E aqui estava eu, sozinho, mas não solitário, quebrado, mas não destruído. Os contratos de consultoria na minha mesa representavam um futuro que eu estava construindo em meus próprios termos.
Nenhum cofundador, nenhum parceiro, ninguém para me trair ou roubar o crédito pelo meu trabalho. O vinho tinha gosto de vitória, amargo e doce em igual medida. O copo de vinho ainda estava na minha mão quando ouvi a batida. Não a campainha, mas uma batida suave e hesitante, como alguém com medo de se machucar. Já passava das 10 da noite de uma quinta-feira, 3 meses após o colapso espetacular da Nescore. Olhei pelo olho mágico e quase deixei o copo cair. Jacob estava parado na minha porta. Mas esse não era o Jacob que me demitiu com um sorriso. O cabelo dele estava muito longo e despenteado. Ele usava uma camisa polo amassada que eu reconheci dos nossos tempos de namoro. O azul com uma pequena mancha de alvejante perto da bainha. Suas mãos tremiam levemente quando ele as levantou para bater novamente. Abri a porta, mas não o convidei para entrar. Olá, Jacob. Ele olhou para cima e vi a derrota estampada em cada linha do seu rosto. Olheiras faziam seus olhos parecerem fundos. Ele havia perdido peso, pelo menos 7 quilos, e sua aliança de casamento havia sumido, deixando uma faixa de pele pálida em seu dedo. Podemos conversar? Sua voz falhou na segunda palavra. Temos advogados para isso. Não sobre o divórcio, sobre o Nescore. O que sobrou dele. Encostei-me no batente da porta e o estudei. Por que eu me importaria com a Nescore? Porque estou aqui para implorar. As palavras saíram dele como pedras. A empresa está morrendo, Brenda. Tenho 2 semanas de capital operacional restante. Talvez 3 se eu não me pagar, o que não tenho feito. De qualquer forma, isso não é problema meu. Eu sei. Deus, eu sei, mas preciso que você me ouça. Por favor, 5 minutos. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse a satisfação de vê-lo quebrado. Dei um passo para o lado e o deixei entrar. Ele ficou parado sem jeito na sala de estar, olhando para o espaço que costumava ser nosso. Eu redecorei, removi todos os vestígios da nossa vida juntos, pintei as paredes de um terracota quente em vez do cinza preferido dele, substituí seus móveis modernos por peças confortáveis que realmente me faziam sentir em casa. Sente-se, eu disse, gesticulando em direção ao sofá. Ele se sentou na beirada como se precisasse correr. Fiquei de pé. O FBI inocentou a empresa de acusações criminais, ele começou. Mas a investigação financeira revelou os honorários de consultoria. Os esquemas da Melissa. Estou enfrentando processos civis de investidores. Os planos da Melissa. Você assinou aqueles cheques. Seu maxilar ficou tenso. Ela me convenceu de que era prática padrão. Esconder dinheiro para operações de emergência. Ela disse. Fui estúpido o suficiente para acreditar nela. Você estava roubando da sua própria empresa. Eu estava sendo manipulado por alguém. Eu pensei. Ele parou e passou as mãos pelos cabelos. Não importa agora. Ela se foi. Saiu do estado para sempre. A última vez que ouvi falar dela, ela estava no Texas, trabalhando na concessionária do tio. Uma concessionária de automóveis. O chefe de operações que ajudou a destruir minha vida provavelmente estava processando pedidos de financiamento em Houston. O que você quer de mim, Jacob? Ele tirou uma pasta da bolsa, com as mãos tremendo. Quero lhe oferecer 48% de participação na Nescore. Direitos totais de acionista, posição no conselho e total autonomia técnica. Eu ri, curta e bruscamente. 48% de nada ainda é nada. Não será nada se você voltar. Nós dois sabemos que a plataforma funciona. Você construiu algo extraordinário. As vulnerabilidades que nos destruíram não foram naturais. Foram cirúrgicas, precisas. Nossos olhares se encontraram. Ele sabia. Claro que ele sabia. Se você está me acusando de alguma coisa. Não estou. O que estou dizendo é que alguém que pudesse criar essas vulnerabilidades também poderia consertá-las permanentemente, tornando a plataforma mais forte do que nunca. Por que apenas 48%? Por que não 50%? Porque preciso manter o controle técnico para os investidores. Mas você teria poder de veto em qualquer decisão importante. Você seria essencialmente um sócio igual, assim como
Ele engoliu em seco. Exatamente como sempre deveríamos ter sido. Caminhei até a janela, olhando para as luzes da cidade, e o fiz esperar. A satisfação daquele momento, ele implorando, me oferecendo tudo o que eu queria, deveria ter sido melhor. Melissa foi embora? Perguntei sem me virar. Completamente. Vou deixar isso por escrito. Ela está proibida de qualquer envolvimento com a empresa para sempre. E minhas decisões técnicas? Autoridade absoluta. Não terei nem acesso aos sistemas centrais se você não quiser. Os funcionários que ficaram sabem que você está aqui? As 12 pessoas foram embora. Foram elas que me mandaram vir. Sarah disse especificamente. Ele fez uma pausa. Ela disse que eu joguei fora a melhor coisa que já aconteceu para a empresa por ego e estupidez. Sarah, ainda lutando por mim mesmo quando eu não estava lá. Preciso de acesso completo a todos os registros financeiros, reais, não as versões higienizadas que você me mostrou antes. Feito. E quero que fique claro por escrito que você reconhece meu papel como o principal arquiteto de toda a tecnologia principal. Sim. E Jacó. Virei-me para encará-lo. Se você tentar me sabotar de novo, eu saio, e desta vez levo a plataforma comigo. Legalmente. Seu rosto ficou pálido. Como você pôde? Da mesma forma que eu poderia criar vulnerabilidades que parecessem pontos de entrada aleatórios de hackers. Não me subestime de novo. Ele assentiu lentamente. Eu nunca deveria ter subestimado você, em primeiro lugar. Passamos as próximas 2 horas analisando sua proposta. Ele claramente mandou advogados prepararem o documento. Tudo o que pedi já estava incluído, além de provisões nas quais eu não tinha pensado. Benefícios médicos completos retroativos à minha demissão. Compensação pelos meses que estive fora. Até mesmo uma cláusula afirmando que qualquer venda futura da empresa exigiria minha aprovação explícita. Quando você precisa de uma resposta? Perguntei quando revisamos tudo. Sinceramente, ontem, mas sei que não tenho o direito de pressionar. Leve o tempo que precisar. Ele se levantou para sair, mas parou na porta. Brenda, eu sei que isso não conserta o que eu fiz. A traição, o caso, a maneira como tentei te apagar de algo que você construiu. Não espero perdão. Ótimo, porque você não vai conseguir. Eu sei, mas talvez possamos construir algo novo. Não como marido e mulher, obviamente, mas como parceiros de negócios que aprenderam uma lição cara. Depois que ele saiu, liguei para Sandra. Ele te ofereceu o quê? Ela pareceu atordoada depois que expliquei. Brenda, isso é inédito. Você teria quase o mesmo controle. É legalmente sólido? Vou revisá-lo amanhã. Mas pelo que você está descrevendo, sim. A questão é se você quer voltar para aquele ambiente. Eu fiz. Meu negócio de consultoria estava prosperando. Eu era meu próprio chefe, escolhendo meus clientes e definindo meus horários. Por que eu retornaria ao lugar da minha humilhação? Mas então pensei na plataforma, no meu código, na minha inovação adormecida em uma empresa moribunda, no potencial desperdiçado, nos problemas que ela poderia resolver se fosse gerenciada corretamente. Mandei uma mensagem para Sarah. Jacob veio me ver. A resposta dela foi imediata. Por favor, volte. Precisamos de você. A plataforma precisa de você. Eu mesmo garantirei que ninguém mais o desrespeite. Na segunda-feira de manhã, entrei pelas portas da Nescore pela primeira vez em 3 meses. O escritório estava fantasmagórico. Mesas vazias, escritórios escuros, recepção sem funcionários. Os 12 funcionários restantes estavam agrupados no que costumava ser a sala de descanso, agora convertida em um centro de operações improvisado. Todos se levantaram quando entrei. Sarah deu um passo à frente. Bem-vindo de volta. Preparamos uma apresentação sobre o status atual do sistema para quando você estiver pronto. Onde está Jacob? Na pequena sala de conferências. Ele disse que ficaria fora do seu caminho, a menos que você precisasse dele. Inteligente. Ele estava me dando espaço para estabelecer autoridade. Passei a manhã revisando os danos. Foi pior do que eu imaginava.
A plataforma estava presa com fita adesiva digital e orações. Mas, apesar dos patches e soluções alternativas, minha arquitetura permaneceu sólida. Dei-me 72 horas, eu disse à equipe. Não só estaremos operacionais, como também seremos mais fortes do que antes. O trabalho era exaustivo, mas familiar. Cada linha de código me recebeu de volta como um velho amigo. As vulnerabilidades que eu criei ainda estavam lá, adormecidas, mas perigosas. Fechei-os um por um e então construí novas defesas que transformaram antigas fraquezas em pontos fortes. Na tarde de quarta-feira, a plataforma estava agitada. Não apenas funcional, mas também elegante. Os meses de distância me deram uma perspectiva de melhorias que eu não tinha visto antes. Jacob apareceu na porta da sala do servidor onde eu estava trabalhando. Os sistemas de monitoramento, disse-lhe baixinho. Estão todos verdes. Primeira vez desde janeiro. Eles continuarão assim. Obrigado. Olhei para ele. Realmente olhei para ele pela primeira vez desde que retornei. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso pelo que esta plataforma pode ser. Pelos problemas que ela pode resolver, pelas pessoas cujos dados ela pode proteger. Eu sei. Ótimo. Agora, deixe-me trabalhar. Ele saiu e eu voltei para as telas. O código fluía como antigamente, quando construíamos sonhos em guardanapos manchados de café. Só que agora eu estava construindo algo melhor, algo verdadeiramente meu. A plataforma pulsava com vida renovada e, pela primeira vez em meses, me senti completo. A força renovada da plataforma atraiu atenção mais rápido do que qualquer um de nós esperava. Uma semana depois que minhas correções foram publicadas, a Pacific Financial ligou. Não Jacob, eu diretamente. Brenda, aqui é o Paul Harrison. Soubemos que você voltou para Nescore. É verdade que as vulnerabilidades foram completamente resolvidas? Cada um deles, além de salvaguardas adicionais que não existiam antes. Queremos retornar como clientes, mas somente se você garantir pessoalmente a arquitetura de segurança. Olhei para Jacob do outro lado do escritório, que fingia não ouvir nada da sua mesa. Envie-me o contrato. Vou analisá-lo pessoalmente. A primeira reunião do conselho com minha nova autoridade foi marcada para a segunda-feira seguinte. Cheguei cedo, escolhendo meu assento com cuidado, não na cabeceira, onde Jacob tradicionalmente se sentava, mas na posição diretamente oposta a ele. Iguais e opostos. A mensagem era clara. Richard Thompson chegou primeiro e ficou surpreso ao me ver. Brenda, ouvi dizer que você voltou, mas não tinha certeza se acreditava. 48% de propriedade faz valer a pena, eu disse simplesmente. Suas sobrancelhas se ergueram. 48. Falta apenas um voto no conselho para o controle. Jacob disse, entrando na sala. Ele parecia melhor do que quando cheguei à minha porta, barbeado, camisa passada, mas a confiança havia desaparecido. Brenda tem total autoridade técnica e poder de veto nas principais decisões. Outros membros do conselho chegaram, todos demonstrando a mesma surpresa com a nova dinâmica. Quando Jacob deu início à reunião, eu interrompi. Antes de começarmos, preciso esclarecer a nova estrutura. Todas as decisões técnicas, contratações para cargos técnicos e desenvolvimento da plataforma passam por mim. Jacob cuida das operações comerciais, mas qualquer decisão que afete o produto principal precisa da minha aprovação. Parece que um membro começou. Não negociável, terminei. Esses foram os termos que me trouxeram de volta. Se alguém tiver problemas com esse acordo, ficarei feliz em ir embora e levar meus 48% de votos comigo. Silêncio. Todos sabiam o que isso significava. Sem mim, eles não tinham nada. Bem, então, disse Richard lentamente, vamos ouvir sobre o plano de recuperação. Eu expus minha visão. Não apenas recuperação, transformação. O ataque nos ensinou lições valiosas sobre nossas próprias vulnerabilidades. Poderíamos usar esse conhecimento para construir algo sem precedentes. Uma plataforma de segurança que sobreviveu ao pior e emergiu mais forte. É brilhante, admitiu Richard. Mas precisamos que os clientes acreditem em nós novamente.
Eles vão, eu disse, porque seremos transparentes sobre o que aconteceu. Não os detalhes, mas a lição. Somos a empresa de segurança que aprendeu com o fracasso. Isso é mais valioso do que falsas promessas de invulnerabilidade. Jacó começou a falar. Acho que o que Brenda quer dizer? Eu disse exatamente o que queria dizer, interrompi-o. E eu não preciso de tradução. Seu rosto ficou vermelho, mas ele assentiu. Claro. Peço desculpas. A sala mudou. Eles nunca tinham visto ninguém calar Jacob tão definitivamente. A dinâmica de poder estava clara agora. Eu não era mais seu suporte técnico. Eu era igual a ele, talvez mais. Nas semanas seguintes, Jacob testou limites constantemente. Ele agendou uma reunião com um possível candidato a CTO sem me avisar. Entrei no escritório dele durante a entrevista. Obrigado por vir, eu disse ao candidato, mas a vaga não está disponível. Não vamos contratar um CTO enquanto eu estiver aqui. O candidato pareceu confuso, olhando entre Jacob e eu. Houve um mal-entendido, disse Jacob suavemente. Não, respondi. Houve uma decisão. Minha. Depois que o candidato foi embora, a compostura de Jacob se desfez. Você me envergonhou. Você agiu pelas minhas costas. Como você se sente? Ele queria implementar cortes de custos, começando pelo orçamento de equipamentos da equipe de desenvolvimento. Convoquei uma reunião geral e rejeitei publicamente a decisão dele. O investimento em nossa infraestrutura técnica não é negociável, anunciei. Na verdade, estamos dobrando o orçamento para equipamentos. Ferramentas de qualidade criam produtos de qualidade. Não podemos nos dar ao luxo de. Jacob começou. Não podemos nos dar ao luxo de não fazer isso. Verifiquem os livros novamente. Só o contrato da Pacific Financial cobre isso. Sarah reprimiu um sorriso. Os outros desenvolvedores pareceram aliviados. Eles estavam trabalhando com equipamentos obsoletos enquanto Jacob gastava dinheiro na reforma de seu escritório executivo. No terceiro mês, havíamos recuperado 4 clientes importantes. Cada contrato vinha com uma revisão de segurança pessoal minha, com minha assinatura em cada avaliação. Meu nome se tornou o selo de qualidade da empresa. Os blogs de tecnologia começaram a chamar isso de efeito Brenda. O retorno extraordinário liderado pela mulher que havia sido expulsa. Novos clientes começaram a aparecer. Eles queriam que a plataforma que havia sido testada em batalha, quebrada e reconstruída ficasse mais forte. Nossa vulnerabilidade se tornou nossa força. Nosso fracasso se transformou em credibilidade. Precisamos discutir a expansão, disse Jacob durante uma sessão de planejamento. Abra um escritório em Nova York. Precisamos solidificar o que temos primeiro, respondi. A expansão foi o que te distraiu da última vez. Me distraiu de quê? Lembrando que sem uma base técnica sólida, todo o resto é apenas decoração cara. A sala ficou em silêncio. Todos sabiam o que eu queria dizer. Seu caso com Melissa, sua obsessão em parecer bem-sucedido em vez de ser bem-sucedido. Foi no 4º mês que Jacob finalmente me confrontou diretamente. Estávamos sozinhos no escritório até tarde da noite, revisando relatórios trimestrais. Os números foram excepcionais. Já havíamos superado nosso pico de avaliação anterior. Você conseguiu, ele disse de repente. Fez o quê? As vulnerabilidades, o ataque. Você orquestrou tudo isso. Larguei a caneta e olhei diretamente para ele. Essa é uma acusação séria. Não é uma acusação. É um reconhecimento. O timing, a precisão, a forma como as vulnerabilidades desapareceram no momento em que você retornou. Ninguém mais poderia ter feito isso. Se você acredita nisso, por que não procurou as autoridades? Ele riu amargamente. Com que provas? Você é esperto demais para deixar evidências. Além disso, nós dois sabemos que eu as mereci. Você destruiu minha vida, eu disse baixinho. Tentou roubar meu trabalho, me humilhou, traiu nosso casamento e nossa parceria por alguém que te abandonou no momento em que as coisas ficaram difíceis. Eu sei. Sabe?
Você realmente entende o que era ver você e Melissa planejando minha execução profissional enquanto eu dormia ao seu lado todas as noites? Ver o trabalho da minha vida acreditado a outros? Ser escoltado para fora como um criminoso da empresa que eu construí? Suas mãos se fecharam sobre a mesa. Eu era um idiota, arrogante, egoísta e estúpido. Desperdicei a melhor coisa da minha vida por uma injeção de ego e um rosto bonito que me dizia o que eu queria ouvir. Sim, concordei. Você fez. Ficamos em silêncio por um momento. A plataforma vale 12 milhões agora, disse-lhe finalmente. 4 milhões a mais do que no nosso pico. Seus 48% valem mais do que toda a empresa valia antes. Dinheiro nunca foi o problema, Jacob. Então o que foi? Respeito, reconhecimento, o reconhecimento de que eu nunca fui seu coadjuvante. Eu fui o principal arquiteto de tudo que construímos. Você é. Você é. Ele olhou nos meus olhos. E todo mundo sabe disso agora. 6 meses após meu retorno, realizamos uma celebração da empresa. Não em algum restaurante caro, mas no escritório com os 35 funcionários que tínhamos novamente. Fiquei na frente, não ao lado de Jacob, mas sozinho como fundador técnico que salvou a empresa. A Nescore caiu porque esquecemos o que nos tornava fortes, eu disse, olhando diretamente para Jacob. Esquecemos que tecnologia não tem a ver com aparência, posição ou política. Trata-se de construir algo que funcione, algo que proteja, algo que importe. Os aplausos foram genuínos. Sara começou, mas todos aderiram, até mesmo Jacó. Mais tarde, enquanto limpávamos, Jacob se aproximou de mim uma última vez. Se valer a pena, disse ele, você é a pessoa mais brilhante que já conheci. Só queria ter me lembrado disso antes de perder tudo o que importava. Você não perdeu tudo, lembrei-o. Você ainda tem 52% de uma empresa de 12 milhões de dólares. Não foi isso que eu quis dizer. Eu sabia o que ele queria dizer, mas aquela porta se fechou no momento em que ele escolheu Melissa em vez de mim, posição em vez de parceria, ego em vez de amor. Boa noite, Jacob, eu disse, juntando minhas coisas. Quando saí do escritório, agora meu escritório tanto quanto o dele, pensei no cronômetro que tinha começado tudo isso. 10 minutos que mudaram tudo. O código que colocou um gigante de joelhos e me levantou das cinzas da traição. Caminhando até meu carro sob as nuvens sempre presentes de Seattle, senti o peso das minhas chaves ficar mais pesado agora com as chaves adicionais do escritório, o acesso à sala do servidor, a prova física da minha posição. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um repórter querendo me entrevistar sobre a maior história de retorno na tecnologia. Eu deletei. A história real era complexa demais para as manchetes, crua demais para o consumo público. Era mais do que negócios, traição ou vingança. Tratava-se de descobrir que às vezes a pessoa que os outros mais subestimam é exatamente quem detém todo o poder. A plataforma funcionou perfeitamente, segura e forte, protegendo dados no mundo todo. Meu código, minha criação, finalmente reconhecido como meu. E Jacó aprendeu a lição mais difícil de sua vida. Nunca subestime a mulher que construiu seu reino, porque ela sabe exatamente como derrubá-lo. E o mais importante, ela é a única que pode reconstruí-lo. Se essa história de vingança brilhante deixou você na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Brenda viu seu código ser ativado em tempo real, derrubando o império que Jacob construiu com seu trabalho roubado. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo publicado.